E o vídeo de hoje é exatamente para a gente falar a respeito de sombra e sobre criar alguns tipos de anúncios. Mas no vídeo de hoje eu não vou ensinar a fazer o anúncio, mas sim fazer o banner, né, a chamada ali de atenção. Vou explicar aqui um pouco melhor. São mais ou menos esses modelos aqui, tá? Primeiro ponto, deixa eu só fazer aqui diferente, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, aqui, a gente tinha falado no vídeo anterior, se caso você não viu, é super interessante dar uma olhada, porque lá eu explico como conseguir essa imagem sem o fundo, né? Porque eu estou utilizando o Canva gratuito. Então, esse vídeo é exatamente para pessoas que não têm condições ou não está no melhor momento para adquirir o Canva Pro. Então, aqui a gente tem a imagem e a gente vai colocar a questão da sombra. Então, primeiro ponto, a gente vem aqui em editar e tem aqui a parte de sombra. Aqui a gente consegue determinar, vou até puxar um pouquinho o zoom, como que vai ficar. Então, aqui a sombra ela fica toda, ou pode ser assim, tá? Então, só diminuir um pouquinho. Tem essa opção que fica muito chamativo, mas dependendo da ideia do projeto que você está fazendo, fica legal. Tem essa aqui, essa opção, essa. Tem a opção também para você criar a sua própria sombra. Você consegue diminuir a intensidade ou aumentar. Você consegue aumentar ou diminuir a direção da sombra. Você consegue fazer todo esse ajuste. Você consegue tanto aumentar o nível de desfoque ou ficar mais nítido, né? Então vai ficar desfocado ou nítido, ok? Então tem várias opções mesmo. Eu particularmente eu gosto dessa, né? Porque fica praticamente como se tivesse uma luz aqui nessa direção e fica somente essa sombra. Mas dependendo do projeto que você está fazendo, você escolhe o que for melhor para você, tá? E aí você consegue até escolher a cor também dessa sombra. Uma outra coisa super bacana, que às vezes muitas pessoas ainda não conhecem, é um aplicativo, esse daqui, ó. Ele se chama desta forma, tá? E a gente vai utilizar aqui essa primeira opção. Ele vai fazer o quê? O reflexo da imagem, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Então, a gente vai decidir se a gente vai fazer com aqui um pouco transparente, aqui um pouco mais nítido, ou aqui nítido e aqui transparente, ou aqui para cima. Vou mostrar aqui na prática como que vai ficar, tá? E aqui a gente consegue mexer para ficar mais nítido ou desfocado, né? Que no caso é a opacidade. E aqui a gente consegue mexer também, tá? Então, vou fazer aqui o exemplo. E ele vai ficar mais ou menos assim, como fosse um reflexo, tá? Uma marca d'água. Então, dependendo do que você for fazer, é muito legal usar meio que esse espelho d'água. Aqui, ele tem um exemplo, como que é daqui do aplicativo, tá vendo? O tênis, ele fica com esse reflexo. Então, às vezes fica mais atrativo, é algo para valorizar e agregar mais valor no seu trabalho. Então, dependendo do que você quer propor, do que você quer passar na imagem, vale super a pena colocar isso daqui, tá? Aqui, no caso, não é o ideal do que eu quero passar, beleza? Então, mesmo com o plano, né, com a opção gratuita, você consegue fazer bastante coisa. Vou mostrar aqui para vocês o que eu já fiz, tá? Isso aqui seria mais ou menos o modelo. Todo esse formato aqui, ele foi feito de forma gratuita, tá? Com a ferramenta totalmente gratuita. Então, aqui eu coloquei ele desfocado para a gente focar no preço. Aqui também coloquei umas folhas de hortelã para totalmente desfocado para realmente isso aqui ser o foco da imagem, né? Tem essa opção aqui que é bem parecida, só muda a fonte e a cor de fundo. Tem essa opção aqui também, que às vezes pode ser restaurante. A ideia aqui é vender, né, divulgar o morrito engarrafado, mas também para mostrar que tem as outras opções, tá? Então tem esse daqui, aqui a imagem de fundo é como fosse o preparativo do morrito engarrafado, tá ok? Então tem essas outras opções. Aqui tá com esse risco porque essa opção ela é Pro. Então tá vendo aqui que dá para ver, deixa eu ver se dá para puxar o zoom. Aqui, ó, dá para ver a opção, o nome escrito Canva, tá cortado. Então, se caso você mandasse para o seu cliente, não fica uma coisa muito legal. Mas eu só mostrei, né? Peguei aqui uma opção paga para vocês verem como que fica. E aqui eu coloquei uma imagem de uma frase de efeito, tá? Então, seguindo para cá, aqui é a mesma coisa, só muda a cor do fundo. Aqui já o fundo já tá mais nítido, né? Não tá tanto transparente, então dá para ver o que tem no fundo. Então, isso pode ser uma bagunça em questão visual, tá? A pessoa não sabe no que ela foca, se é no copos, no gelo aqui. Então, às vezes não é uma opção muito boa, mas tem cliente que gosta, então vai da ideia. Aqui ele já tá um pouco mais no fundo, né? Coloquei uma outra cor, deixei transparente. Vou mostrar aqui como que a gente faz, tá? E você consegue explorar toda a ideia, a sua criatividade. Então, estou mostrando opções que dá para você fazer. Então, dá para você fazer um anúncio, ou colocar isso no cardápio. Acho que se caso você colocar no menu, né, no cardápio do estabelecimento, vale super a pena fazer uma coisa mais trabalhada, tá? Mas pra gente aí que tá começando, acho que o importante é você tentar e seu cliente gostar. Se o seu cliente gostar, vai estar satisfeito, e aí conforme você for ganhando experiência, você vai falando pro cliente, ó,
consigo fazer metade do preço pra gente atualizar o seu cardápio. E aí você consegue trazer mais valor, mais experiência, somente para um cliente que aceitou fazer serviço com você no início do processo, tá? Do seu aprendizado. Então aqui vale também para colocar no banner, né, ou no catálogo do Google. Acho muito legal. Claro que quando você coloca preço, o preço ele não vai ser fixo ali para toda a vida, né, muitas das vezes. Então, esse tipo de imagem é bom sempre colocar uma data, válido até tal dia, ou colocar um QR Code para a pessoa poder consultar o preço ou fazer o pedido. Então, assim, aqui eu não coloquei o nome do estabelecimento, não coloquei o local onde a pessoa vai pedir, qual é a região, então falta informação, tá? Mas aqui é só ideias mesmo que eu preparei aqui para vocês, para mostrar coisas que dá para fazer mesmo gratuito, tá? Então, vou fazer aqui o processo só para vocês verem, ou posso desfazer, né? Tudo aqui foi feito de forma gratuita, como eu já falei, e foi pegando aqui algumas referências, né? Coloquei aqui folha, hortelã, morrito, e tem várias opções que eu fui usando. Então, aqui a letra, tá vendo que ela tem essa coroinha escrito Pro? Pro. Então, no caso, é pago, então tem coisa que não dá para usar. Aqui, ó, exatamente essa aqui que eu usei, só que eu desfoquei. Então, para desfocar, a gente vem aqui em editar e desfoca. Aí tem a opção de você desfocar só uma parte, ou você pode desfocar a imagem inteira. E aí você decide como você quer fazer, tá? E aqui você consegue diminuir ou aumentar o tamanho do pincel e a intensidade, tá? Então, ficou mais ou menos assim, aqui nessa opção. Mesma coisa aqui, ó. Então, vamos aqui fazer o modelo. Tirar aqui, como fosse a mesma referência, tá? Então, aqui, eu coloquei nesse formato, a gente consegue diminuir ou aumentar o tamanho. Eu fiz assim, coloquei um pouquinho mais para cima, esse hortelã. E eu fiz aqui o desfoque, tá? Então, eu coloquei a imagem inteira e aumentei a intensidade. Por quê? Porque eu quero que o que seja destacado seja a garrafa, né? O que a gente está anunciando. Então, aqui a gente vai colocar para trás, tá? Então, tem tanta a opção de você jogar para trás assim, tá vendo que já foi para trás? Ó, se você parar, tá na frente da garrafa. Aqui, ou tem a opção de você vir aqui e colocar para trás. Ambas vai atender o mesmo resultado, ok? Depois tem a questão da fonte. Então, como eu já mostrei no vídeo de atalho também que está aqui no canal, você vai apertar a opção T no seu teclado, ele já vai abrir a caixinha de texto, tá? Aqui, no que eu escolhi, tem aqui a fonte. Então, essa aqui é a fonte padrão. Tem aqui a outra opção, deixa eu ver. Essa aqui, ó, é uma outra fonte. Essa aqui também, outra fonte. Então, você vai decidir como você quer fazer, tá? Então, eu vou colocar aqui o que a gente utilizou recentemente. Vou colocar aqui. Vou melhor. Colocar em negrito. Vou aumentar aqui. Vai aumentar, tem tanto aqui a opção de a gente aumentar assim, ou ir aumentando aqui, ou você pode digitar, por exemplo, tá? E aí você consegue ir ajustando, que ficar mais prático, mais fácil para você, ok? Vou colocar aqui questão de cor, pra ver se ele vai trocar. Não precisa selecionar, tá? Você clicando aqui já dá para trocar de cor também. Tem letra já pronta, né, que eu escrevi aqui, mas a gente não vai usar porque ela fala não é gratuita, né, tem que pagar. Vou colocar aqui essa opção. No caso aqui eu já peguei a fonte, já estava aqui no recente, mas só para facilitar a ideia, tá? Então a questão de fonte vocês já entenderam, então eu vou copiando aqui o que já foi feito. Aqui, esse processo aqui, você pode escolher como que você quer as formas, tá? Eu acho legal quando tem esses onduladinhos assim, mas você decide como você preferir fazer, tá? Ou você junto com o seu cliente, claro. A gente vai vir aqui na parte de elementos e tem aqui formas, ou você pode escrever o nome da forma. Aqui, ó, quando a gente clica, deixa eu pegar aqui a parte de informação, não sei se ele vai pegar. Não, aqui não tá aparecendo. Mas vamos lá. Então, eu vim aqui em formas, peguei esse daqui, tá? Você consegue fazer em círculo, como você preferir. Aqui é sua criatividade, ok? Então, eu fiz assim, e aí eu peguei mais um, dessa forma. Troquei aqui a cor, coloquei a cor branca, mas você decide a cor que você quer colocar, ok? Coloquei mais ou menos assim. Claro que eu aumentei esse daqui, para não ficar uma coisa muito proporcional. Quando a gente quer mexer em duas cores, de vez de subir um por um, você pode vir aqui em selecionar e modificar. Ou você pode clicar com a seta. No seu teclado tem um botão escrito Ctrl, que tá CTRL, e tem uma setinha para cima. Então, você vai segurar essa seta e selecionar. Então, você consegue fazer desses dois formatos, tá? Então, tem essa opção assim, ou selecionar, ok?
Então, feito aqui, eu venho aqui, pego aqui pra gente poder fazer o R, esse cifrão. Se você quiser colocar em negrito, você coloca, escolhe a cor. Muitos designers falam que pode ser de 3 até 4 cores na arte, tá? Mas você decide. Outro ponto que é muito importante eu falar aqui pra você, tá vendo aqui que tem a imagem do mojito? Então, aqui são as paletas que tem nessa garrafa. Então, você pode utilizar pra ficar na mesma paleta, ficar uma coisa bem legal, tá? Então, eu vou vir aqui, colocar, tá vendo que ele vai ficar meio centralizado aqui, ó? Vou até chegar um pouquinho mais perto pra vocês visualizar, ó. Tá vendo que ele fica tipo uma cruz, pontilhado, ó? Repara bem, tá vendo? Então, esse é o meio daqui. Nesse caso, não dá para colocar o centro e o meio, senão ele vai vir para cá. Porque ele vai considerar o centro e o meio desse quadrado aqui, tá? Uns chamam de quadrado, outros chamam de retângulo. Para mim é retângulo porque as partes não são iguais, tá? Mas voltando para cá. A gente vai aqui centralizar nessa forma aqui branca, tá? E aí você pode ir fazendo aqui a sua arte. Eu só tô mostrando mesmo uma ideia para você poder trabalhar. Então aqui vamos colocar o preço, a gente colocar do 15, né? Eu gosto de deixar bem isso. E aqui a gente aumenta o tamanho, assim. E aqui eu diminuo, coloco vírgula 99. A questão de preço, depois, no outro canal, eu vou trazer conteúdo referente à psicologia, tá? Do preço, para você entender qual é o preço ideal para colocar no produto. E aqui, ó, se eu fazer assim, vai mexer em tudo. Então, aqui eu vou com a seta em cima do CTRL e seleciono só esses dois. Precisei pausar o vídeo, mas vamos voltando aqui. Então, já fiz aqui esse processo. Só retomando a questão de centralizar que eu falei para você, que a gente vem aqui com a seta para poder escolher o que, que a gente quer movimentar, tá? Beleza. E aqui tem as outras coisas que eu coloquei como fundo. Então, qual foi a ideia? Primeiramente, eu vim aqui no Google, ou você pode colocar no Pinterest, como você preferir o seu site de referência. Eu gosto muito do Google porque é o padrão. Então, eu coloquei aqui Mojito, para a gente poder escolher uma referência, pegar e ver o que tem, né? Então, tem pessoas que colocam canela, hortelã, limão, e vai colocando várias coisas, né? Copo, mel, canudo. Então, são elementos que dá para a gente estar colocando também na nossa arte, tá? No nosso design. Então, quando você vir aqui em elementos, você pode digitar aqui e, opa, e aqui em elementos e vão ter várias coisas para a gente poder colocar, tá? Ou você já pode escolher direto o que você precisa, que é o hortelã. E aqui também vai ter várias cores. Mas, lembrando, a gente só vai poder utilizar o que é gratuito. Então, essas opções aqui, que tem a coroinha escrito Pro, a gente não consegue utilizar. Lembrando, você consegue utilizar, porém vai ficar a marca d'água escrito Canva. Então, não fica muito legal, tá? Então, eu vou aqui chegar no mesmo modelo da ideia do que eu fiz, só para você ter uma noção de como que foi feito. Vou pegar aqui só uma referência. E aí, eu vim aqui editar, desfoque a imagem inteira. Desfoquei bem. Perfeito. E eu coloco para trás. Lembrando novamente, tem a opção de você jogar para trás já aqui, ou você pode vir aqui na opção jogando para trás, tá? No caso, como eu já coloquei para trás, ele não foi, mas aqui, ó, eu ia ficar clicando várias vezes, porque tem vários elementos, tá? E aqui a gente consegue ir alinhando da melhor forma. E aqui a gente pode ir puxando o zoom para poder aproximar mais. Aqui eu vou, opa, deixa eu voltar. Eu vou selecionar, para trazer mais para cá. Posso vir aqui e diminuir um pouco. E aí você vai colocando a sua criatividade aqui, tá? Então, é basicamente isso. Também a questão de fundo. Você pode trocar a cor ou manter a paleta da garrafa, né? Tem essas cores aqui. Ou você pode escolher uma imagem, né? Então, vamos colocar aqui. Você pode escrever imagem de bar, várias coisas. Então, a gente vai vir aqui em fotos. Tem várias opções. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó, no caso, essas aqui são tudo Pro, né? Então, não vai ficar legal pra gente utilizar. Posso vir aqui, clicar com o botão direito do mouse, vir aqui substituir plano de fundo. Então, tem pessoas que acham que fica legal, outras não. Vou colocar aqui metade. E aí, a gente pode, duas opções, ou deixar transparente, e a gente pode trocar aqui para cor preta,
ele vai ficar desse formato, ou a gente pode pegar e desfocar essa imagem. Então a gente vem aqui editar e desfoca a imagem para não ficar algo tão chamativo, porque a gente quer que a garrafa e o preço seja o centro da atenção, tá? E aqui a gente pode vir ajustando. Opa, não pegou o RCP. E aqui a gente pode ir ajustando, alinhando, como você preferir, tá? Então, a ideia foi basicamente isso. Então, no vídeo aqui eu expliquei sobre a questão da sombra, sobre a questão de colocar uma marca d'água, expliquei a questão que dá para utilizar várias referências, várias coisinhas assim, de forma totalmente gratuita, tá? Então, tá vendo? Isso aqui tudo está gratuito. Então, a questão de design é literalmente criatividade, não tem muito pra onde correr. E a criatividade vai vindo com a prática. Tem pessoas que já nascem com ela, mas tem coisas que você vai conseguindo na prática mesmo, tá? Então, essas são as referências, os modelos, questão de letra também. Se você quer uma letra um pouco mais manuscrita, você consegue vir aqui editando. Pode colocar uma, uma cor para chamar mais atenção. Tem várias fontes, tá vendo? Literalmente é a sua criatividade que vai ser o seu diferencial com o seu cliente, tá? E aí você vai editando. Claro que isso aqui não ficou muito legal, mas vocês entenderam a referência do que eu quis passar. Pelo menos assim espero. Mas também, se não entendeu, deixa aqui seu comentário que eu vou esclarecer sua dúvida. Entre em contato comigo pelas redes sociais. Eu vou estar esclarecendo todas as suas dúvidas, dando o suporte que você precisa. Ou se você é empresa ou está precisando contratar algum serviço de design, eu estou aqui à disposição. E a gente pode combinar o melhor preço para você, tá bom? E eu quero agradecer nesses praticamente vai 7 dias, a gente já teve 60 visualizações. Agradeço os inscritos. Algumas pessoas podem considerar pouco, mas para o início eu estou muito satisfeita. O fato de ter uma pessoa me assistindo, me dando atenção e eu estiver agregando algum valor na vida de vocês, eu já fico muito feliz, porque esse é realmente o meu objetivo. É ensinar, passar o conhecimento que eu tenho para vocês conseguirem melhorar um pouco a realidade, a condição de vida de vocês, tá? Então, agradeço muito pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que assim você vai conseguir estar me ajudando e ajudando outras pessoas também. Tá? Muito obrigada pela sua atenção.